Dois minutinhos aí pra gente começar. Boa noite, Alexandre Martins. Beleza, Miquel, agora que eu vi essa mensagem. Boa noite, Doriates. Um minutinho aí pra gente começar. Mas alguém entrou? Não vi. Acho que não, né? Pronto. Quem puder ligar as câmeras, viu, pessoal? Eu agradeço. Aí, vamos começar aqui. Tudo certo aí, Miquel? Eu posso dar início aqui? Tudo certo. Show. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? A gente vai ter um momentozinho de muito aprendizado hoje com o Miquel, da Avantech. Ele vai dar uma capacitação de Git, GitHub, né? São ferramentas que fazem parte do nosso dia a dia e acho que todo mundo aqui que está desenvolvendo trabalha com ela, inclusive eu. E, enfim, pelo que ele me passou, na verdade, o que ele passou para o pessoal de BPGG, o objetivo hoje não vai ser um curso do básico ao avançado, mas sim um ciclo, né, um ciclo de trabalho do dia a dia em que vocês podem utilizar na Include e tal. E para conduzir esse momento, né, temos aqui nosso convidado Miquel, que é da Avante, como eu já disse, e ele vai compartilhar um pouco da experiência dele e basicamente é isso. Eu queria dar a palavra agora para o Miquel. Boa noite, pessoal. Eu vou iniciar aqui a apresentação e aí a gente vai seguindo, vamos apresentar aqui. Como o Danilo falou, eu me chamo Miqueias, sou coordenador de projetos da Avantech Júnior, a empresa júnior daqui do Quixadá. Sou do curso de Engenharia de Software, faço o 7º semestre. Sou desenvolvedor, full stack, mas mais focado na questão do back-end. Atuo ali com um certo interesse na questão de arquitetura de software e também computação em nuvem. Certo. A capacitação, ela começou a partir de um pedido do setor de embarcados aqui da Avantech, na qual a minha coordenadora, ou a minha diretora, que é a Débora, ela pediu para dar essa capacitação e, após isso, a Include fez um convite para estar participando aqui hoje dessa capacitação. Tá bom? Vou apresentar aqui o slide e aí a gente vai seguindo o fluxo do slide e eu vou tentar passar também algumas questões mais práticas, alguns comandos, né? Alguém quer se apresentar, quer falar um pouco sobre a sua experiência de Git antes da gente começar? Se houver alguém aí de projetos, senão a gente só continua mesmo. Eu posso falar. Claro. Eu não me apresentei para você ainda, né? Mas meu nome é Danilo, sou presidente da Include desde 2025, do início ali. E nesse período que eu tô, desde 2024, eu comecei como assessor e tal, eu não tinha começado a desenvolver, né? Mas esse ano especificamente, na verdade desde o ano passado, eu venho estudando mais e comecei a desenvolver esse ano. E comecei a utilizar mais o GitHub. E assim, eu só sei basicamente o básico mesmo do terminal ali, sabe?
tem pessoas que utilizam aquele visual, né, que eu esqueci qual é o nome, é GitHub. GitHub Desktop. Isso, GitHub Desktop, o Renato, por exemplo, utiliza, se eu não me engano. Mas eu utilizo os comandos no terminal mesmo, aí é git add, git commit, git switch para criar uma branch para outra branch. Então, é mais esses comandos básicos mesmo do desenvolvimento, mas ainda não sei tudo. De vez em quando eu esqueço e tenho que pesquisar, tá ligado? Sim, sim. Alguém mais? Então a gente vai seguir. Ah, pronto, é porque tá atrasado, eu escutei só agora. Voltou, minha internet voltou. Pronto. Meu nome é Alisson, eu tô na Include já vai fazer um ano. Falta um pouco, mas vai fazer um ano. Certo. Ultimamente, graças a Deus, me colocaram sozinho atrás no projeto, consegui aprender muito sobre Spring Boot, saber o que é Insomnia, tipo assim, fazer um get, um post, várias coisas assim, tipo assim, é uma coisa desafiante, só que também, ao mesmo tempo, eu tô vendo que eu tô aprendendo muito, assim, mexer com banco de dados, saber como é que eu vou fazer a integração do front com o back-end e tudo mais, então, até agora tá muito bacana, e era que eu vou fazer um ano ainda, né, de empresa júnior, e eu aprendi muito mais, tipo assim, na empresa júnior do que eu aprendi na faculdade. Então, eu realmente, depois disso, eu percebi que, tipo assim, que a faculdade ensina, mas ela não prepara. Mas aí, tá muito bom, tô muito satisfeito. Que massa, que massa. Spring Boot é excelente stack, hein? Eu tinha falado da nuvem de palavras que eu tinha feito. Apresentar, não foi muitas pessoas que responderam, mas eu vou apresentar aqui o resultado e a gente vai se guiar para ver o que você já tem experiência e a gente segue aí na capacitação. Certo. Eu vi que aqui o pessoal colocou bastante os comandos base de versionamento, como o git push, o commit, add, o status, o add ponto, o reset merge, alguns foi o checkout para branch, então já tem um pessoal aí que mexe com branch, legal. O GitHub Desktop, que é a ferramenta do GitHub para versionamento, né? Inclusive, a primeira vez que eu conheci a ferramenta do Git e do GitHub foi utilizando o GitHub Desktop. Utilizei por muito tempo. É muito bom para iniciar e até para agilizar. Hoje em dia, as próprias IDEs, como VS Code, IntelliJ, elas já vêm com parte disso integrado, então funciona da mesma forma que o GitHub Desktop. Certo? Que massa, o pessoal já tem uma experiência aí. Vou tirar aqui e vou passar o slide. Certo. Então, dando início aqui à capacitação de versionamento com a utilização do Git e do GitHub. Bom, já me apresentei, né? Então, vamos só seguir. Um ponto-chave que eu queria destacar antes de iniciar essa capacitação na questão mais prática e dos comandos é por que utilizar o Git e o GitHub em desenvolvimento. Algumas pessoas, quando têm essa primeira experiência com Git, versionamento, veem essa ferramenta como algo para trabalhar em equipe, para colocar, criar partes salvas do seu código, colocar no repositório remoto, mas o Git e o GitHub, esse conjunto de ferramentas não funciona apenas para essa questão de
trabalhar em equipe, mas existe um outro lado que é muito importante, que é muito interessante e que é o foco principal dessas ferramentas, que é a rastreabilidade e segurança. A rastreabilidade a partir do momento que você tem um produto, um software em produção, ou até mesmo não em produção, mas em desenvolvimento, e que surge um bug, e aí no momento que surge o bug, óbvio que você quer saber onde surgiu esse bug, em que lugar do código surgiu, em que momento, por qual pessoa foi feita essa implementação. Então, com a utilização dessas ferramentas e com a utilização de boas práticas delas, de certa forma, reduzindo o esforço que você vai precisar para resolver esse tipo de problema. A partir do momento que você não tem commits muito extensos, você declara mensagens objetivas e claras em um commit, não apenas qualquer mensagem, porque se você precisar, você vai ter que olhar esse histórico de commits, Não se preocupe, porque para quem não conhece o commit, eu vou falar mais na frente, mas daquela confirmação de alteração que foi feita. Então, é interessante que seja feita sempre com clareza esse commit e com um objetivo claro que da alteração que você está salvando ali, está confirmando. Então, esse conjunto de ferramentas vai trabalhar para te ajudar a reduzir esse tipo de esforço. E aqui o esforço vai ser tanto para encontrar onde está aquele bug, onde está aquele problema, mas também para, se necessário, você voltar a versão e ter ali no ar a versão estável enquanto você está trabalhando em cima de recuperar ou consertar aquela parte do seu código, do seu projeto que está errado. Então, Git não é só colaboração. Em desenvolvimento, o Git é rastreabilidade e segurança. Certo? O objetivo desse mini curso, como eu esqueci o nome dele, o Danilo falou no início, não é mostrar e ensinar vocês o Git básico ao avançado, mas mostrar que existe um fluxo e que, se seguido, ele vai ajudar e otimizar vocês na questão do desenvolvimento, vai ajudar na questão de retrabalho, vocês vão conseguir voltar a alterações, se necessário, e até ajudar ali os tech leaders que vão revisar o código de vocês, ou até colegas que precisem revisar o código de vocês, a ser mais otimizado essa questão. Então, eu vou tentar mostrar durante essa capacitação o fluxo básico de trabalho com Git, e aqui para entender como funciona o ciclo de vida, como o Git ele vê o código de vocês, a trabalhar com o Brain sem quebrar a main, principalmente na questão de que você tem que deixar a main com a versão estável do seu código, tem que tentar sempre proteger ela, e Branches é a forma correta de se fazer essa proteção da main, criar commits e pull request com intenção clara, mostrar um pouco sobre padrões que podem ser utilizados e que vai otimizar na questão da revisão, evitar erros comuns em projetos, e aqui eu vou tentar passar algumas dicas ao longo desse momento, e por fim relacionar código, versão e entrega. Aqui vai principalmente a questão da rastreabilidade, como eu já falei anteriormente. Certo? Então, dando uma breve introdução, para quem não conhece esse conjunto de ferramentas, o Git e o GitHub, o Git é a ferramenta que você vai utilizar localmente na sua máquina, né? Vai estar
instalado localmente e você vai trabalhar ali no seu projeto, trabalhei, fiz as alterações, consigo salvar, consigo fazer um histórico de versões, consigo trabalhar de forma isolada em alterações do meu código, e o GitHub é o serviço que vai centralizar o código, pode-se dizer, para você trabalhar em equipe, ou como é mais popularmente conhecido, o GitHub é a maior rede social de desenvolvedores do mundo. A partir do momento que você pode pegar o seu código, subir lá, e outras pessoas conseguem visualizar, para se inspirar em projetos, trabalhar em outras soluções, contribuir até com você, mesmo que você inicialmente esteja trabalhando sozinho, se outra pessoa tiver interesse em contribuir para o seu projeto, ela consegue fazer a solicitação, e é muito bom para conectar desenvolvedores, e principalmente para o nosso uso, para trabalhar em equipe, certo? Então, agora, passando mais na introdução, a gente vai entender um pouco sobre essa questão do fluxo de funcionamento do Git, né? Como o Git enxerga o nosso código. E aqui ele vai ter três etapas, três áreas, né? Então, vai ser o diretório de trabalho, que é a primeira parte, Work Directory, na qual estou com o projeto na minha máquina, estou trabalhando nele, fiz as alterações, então todas as alterações que eu fiz nele, todos os arquivos, todas as linhas, todos os caracteres que foram inseridos ali no meu projeto, mídia, arquivos, o Git ele vai rastrear essas alterações. Dependendo do momento, ele vai entender qual a versão antiga que se já existia, se não, ele vai dizer que é a primeira vez que está vendo aquele arquivo, aquela modificação. E a próxima área é que eu chamo de pré-confirmação, né, a área de staging. Na tradução, se eu não me engano, é palco, mas eu gosto de chamar de pré-confirmação porque nesse momento eu fiz as alterações do meu código e eu sei que eu tenho uma versão estável. Então, vou mandar para pré-confirmação e se eu precisar, ou se for o caso, o contexto, eu posso continuar trabalhando nas modificações, mas eu tenho uma versão estável que eu já trabalhei, que eu modifiquei, já está salva. Então, eu posso trabalhar com mais calma, com mais segurança, porque eu sei que a versão estável já está pré-confirmada, está em uma outra área. Então, estou modificando essas novas alterações, e aí eu posso mandar também essas alterações para pré-confirmação, e aí o Git ele vai entender que é a mesma, está em um mesmo momento de alteração, então ele vai juntar no mesmo espaço as alterações. Se não, eu posso apenas descartar as alterações, porque a versão estável eu sei que vai estar na pré-confirmação. Então, o stage é a área intermediária, onde selecionamos exatamente o que será salvo. E aqui, para quem não sabe, eu posso selecionar arquivos específicos e agrupar eles de forma estratégica para o momento da confirmação. Eu sei que o comando mais comum é o git add ponto, na qual a gente pega todas as alterações e manda para confirmação, mas se esses arquivos não estiverem relacionados numa mesma modificação, você tem a possibilidade de separar eles em diferentes commits, né? Você pode realizar a confirmação, mandar para a área de stage esses diferentes arquivos em diferentes momentos. E por fim, o comando mais conhecido, pode-se dizer, o git commit, na qual vai ser feito a confirmação daquelas modificações. Então, nesse momento, eu estou dizendo para o Git que essas modificações eu quero salvar e eu quero renomear aquele determinado ponto.
né? Por isso que eu vou utilizar a mensagem. E, por fim, não faz parte desse fluxo, mas eu coloquei aqui, que é a finalização, quando a gente manda essas alterações para o repositório remoto. Não é obrigatório, mas se estiver trabalhando em equipe, com certeza vai ser mandado para o repositório remoto. E aqui Achei, os... Oi? fazendo um comentário. É porque eu achei muito legal essa parte, tipo assim, no Git ADD, geralmente a gente só utiliza o Git ADD ponto, né? Como você falou, é o mais comum. Só que, recentemente, na minha última task, eu tava fazendo uma branch, eu fiz uma branch, né, da minha task, e eu tinha que fazer duas coisas, mas diferentes, sabe? Tipo, Sim, sim. na mesma task tinha que fazer duas páginas. Eu fiz uma página, aí beleza, deu um commit aqui, esqueleto HTML. Aí quando eu fui ver, eu já tava fazendo o esqueleto da outra página, só que eu já tava fazendo Bem CSS da outra comum. página. Aí eu, vixe, como é que eu vou dar um commit sendo que eu já misturei tudo aqui? Aí, tipo, no dia eu não fiz esse Git pelos arquivos, né? Fiz só o do ponto mesmo, mas já foi um aprendizado, sabe? Sim, sim. É bem comum. Posso dizer que é bem comum isso acontecer de estar alterando aqui e já ir alterar em outra parte e vai fazendo várias alterações. E é por isso que eu gosto de reforçar essa questão que é possível separar essas alterações para confirmação, porque você pode mandar tudo junto, é claro, mas é uma boa prática e é mais interessante se tiver separada, porque você consegue rastrear melhor essas modificações. Eu vou seguir aqui e depois a gente já vai para o código. Então, reforçando, o fluxo básico trabalho vai ser no fluxo de editar localmente seus arquivos, implementando uma mudança específica, conferir o que foi alterado antes de salvar no histórico, e aqui vou mostrar também o comando, conferir o que foi selecionar apenas os arquivos relevantes para o commit, criar um commit que represente uma intenção técnica clara e enviar esse commit para o repositório remoto quando necessário. E reforçando, é interessante que se estiver trabalhando em equipe, principalmente se for em uma mesma branch, uma mesma ramificação do código, é interessante mandar o quanto antes essa alteração para que o seu colega não fique tão atrasado. E aí isso vai evitar a possibilidade de criar conflitos, tão temido conflito, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Deixa eu Vou mostrar um pouco na prática. Outra coisa. Certo. Eu criei um repositório bem simples. A intenção não é mostrar muito a implementação, até para a gente não se perder muito, não se concentrar muito. É apenas uma API em Node para simular um pouco do fluxo base aqui do Git, certo? Então, uma primeira coisa antes de começar a trabalhar é clonar o repositório. E aqui fica uma dica da utilização da chave SSH, que é uma chave que fica, de certa forma, abstrata, que fica parte do seu computador e parte vai para o GitHub, na qual vai evitar que você precise ficar fazendo a confirmação de usuário e senha toda vez que for clonar um repositório ou for fazer um pull ou um push de modificações. Então, é uma configuração bem rápida, você faz apenas praticamente uma vez no seu ambiente de desenvolvimento. Eu não vou mostrar aqui, mas no material que eu compilei todas essas instruções, e eu vou passar para o Pedro passar para vocês. Tem essas instruções
E aí, quem não utilizava a chave SSH, se tiver interesse, utiliza bastante a questão de não precisar ficar fazendo essa confirmação toda vez. Então, simulando aqui, na maioria das vezes, o desenvolvedor ele vai pegar o repositório aqui no GitHub, copiar a URL, né, o link que ele passa, e aí executar o comando git clone. Git clone e o link fornecido pelo GitHub para o repositório. Eu não vou executar porque eu já executei, e aí vai ficar um repositório dentro de outro e pode dar conflito. Mas, inicialmente, esse é o processo que a maioria vai seguir, vai ser nessa questão de clonar o repositório, certo? Então, eu já estou aqui na branch main, e aí, seguindo o fluxo, como eu falei, estou aqui trabalhando no meu projeto, já tenho aqui algumas modificações, né, que eu já confirmei, já fiz o commit para simular o histórico, e vou fazer as alterações. Aqui infelizmente, eu vou fazer alterações bem básicas, não dá para fazer nada muito complexo, mas vai ser mais para simular esse fluxo de trabalho. Então, vou modificar aqui essas mensagens, essas strings, e vou fazer a confirmação, certo? A partir do momento que eu fiz as modificações, eu consigo visualizar quais foram essas modificações. Deixa eu modificar outro arquivo só para... Qual era? Pronto. E aí, fiz as modificações, e aí eu vou verificar quais são os arquivos que foram alterados, certo? Com o comando git status. E o bom da utilização da ferramenta do Git é que atualmente ele é muito bem documentado. Então, qualquer comando que você faça no terminal, até mesmo se for errado a sintaxe do comando, ele vai te dar um retorno com um feedback do que você pode fazer. Então, aqui eu fiz o git status para verificação das alterações do meu código, e aqui ele já fez na branch errada, mas tudo bem. Aqui ele já me diz que eu estou na branch main, ou nessa branch aqui, eu vou trocar para main depois, que as modificações elas não estão na área de stage, como eu falei, a área de pré-confirmação, e que para mandar elas para a área de stage eu utilizo o comando git add, e para descartar as alterações eu utilizo o git restore. É engraçado que metade das orientações ele fala em inglês e a outra metade em português. Mas, enfim. Git add. E aqui, como eu falei, eu posso selecionar os arquivos. Então, git add ponto para todos os arquivos. Se for apenas... Eu posso também dizer a pasta, src, como eu estou vendo aqui. Posso dizer a extensão dos arquivos, então, ponto JavaScript. Por exemplo, se eu tivesse um novo arquivo aqui, teste.txt, eu passei apenas para a área de staging os arquivos que terminam na extensão JavaScript. Certo? Então, há essa possibilidade de selecionar apenas os arquivos que você deseja, certo? E
Uma outra alternativa seria copiar o próprio local do arquivo. Git add e aí o nome do arquivo, certo? Coloquei esse arquivo na área de staging. Posso voltar ele para diretório de trabalho? Pode. Id, status. Eu verifico aqui quais os arquivos. Vou apagar esse txt aqui, só para confundir. E aí, aqui ele está dizendo, na branch atual, as modificações a serem submetidas são essas, ou seja, submetida a ser confirmada o commit, a confirmação, né? Então, ele marca aqui esses arquivos que estão na área de stage, e se eu quiser trazer de volta, eu utilizo o comando git restore staging, ou traço staging. Então, e aqui novamente posso selecionar os arquivos, em específico algum, a pasta, a extensão, ou posso dizer todos. Tá? Então, novamente, git status, aqui eu vejo que eles voltaram para o diretório de trabalho. E se eu quiser tirar todas as alterações, git restore, e aí ele volta para a versão original, certo? Uma analogia que eu gosto de lembrar para fixar essa questão do fluxo do Git, que o professor deu bem lá atrás, quando a gente estava na disciplina de gerência de configuração e mudança, é que dá para imaginar esse fluxo como se a gente estivesse fazendo uma mudança de casa, na qual a gente tem que pegar os móveis e objetos e levar para um outro lugar, e no momento que a casa está toda bagunçada, assim aqui de volta, no momento que a casa ali está toda bagunçada para fazer a mudança, a gente está no diretório de trabalho. A partir do momento que a gente pega esses objetos relacionados entre si, coloca dentro de uma caixa para mandar por alguém ou por um transporte para o outro local, o momento da stage, e a partir do momento que você fecha a caixa, passa uma fita ali e etiqueta para identificar o que tem dentro daquela caixa, porque até mesmo eu que estou fazendo ali a mudança, posso esquecer o objeto que está ali dentro da caixa. Então é melhor que eu coloque uma marcação naquela caixa para identificar o que tem ali dentro. Então esse momento é o commit, né, a confirmação do que vai ser modificado de lugar. Então eu gosto de trazer sempre essa analogia. Certo. Seguindo na questão aqui, uma boa prática, uma adoção que a gente fez e que eu já tenho utilizado aqui mais de um ano, pode-se dizer, nos projetos, é a questão, vou voltar a apresentar, de padrões de commit. Né? Então, à primeira vista, eu achei que fosse besteira apenas colocar um prefixo ali no commit, para quê? Só besteira para enfeitar o commit. E, na verdade, ele ajuda para quem vai revisar o histórico de commit, para quem vai procurar alterações no commit, para tech leads que vão fazer a revisão de alterações de features que o membro desenvolveu. Então, a gente utiliza esse padrão de commit, na qual pitch é para uma implementação de uma nova funcionalidade, e aqui essa nova funcionalidade ela tem que ser um pouco maior, né, ou nova no seu projeto. Fix para correções, docs para documentação, a partir do momento que você adiciona o README, um Markdown, ou um próprio documento TXT, um PDF para documentar o sistema, algo do tipo,
eu utilizo o Docs, o Refactor, o Refac, para refatorações de código, o Show para uma tarefa adicionada, né? Aqui a tarefa ela vai ser diferente do Fit, porque a tarefa ela é um pouco menor, pode ser algo mais específico. O teste para implementação de testes e o build para a própria implementação de build. Né? E aqui, novamente, reforçar a questão que commits precisam ser claros e pequenos. Né? Então, commit não é um backup automático. O commit ele representa a mudança lógica no seu sistema. Commits grandes, eles vão dificultar a questão dos testes, a revisão e a análise de regressão. Então, a partir do momento que você commita, não estou dizendo que está errado, mas commits grandes eles vão dificultar essa questão de rastreabilidade, porque eu não sei o momento que cada alteração foi feita. A partir do momento que você junta muita coisa em um único commit. Vai haver esse tipo de commit, mas é interessante que um projeto médio para pequeno não tenha tantas linhas de alterações, certo? Acontece, assim, de muitos commits a partir do momento que você cria um projeto, né, então vai acontecer esses commits um pouco maiores, mas não é muito a intenção de voltar lá no momento que o projeto foi criado. Então, alguns exemplos aqui de commits utilizando esses prefixos. Então, aqui está um pouco mais para o setor de embarcados, da última capacitação. Mas fit, adicionar um debate no botão de reset, pics, corrigir timeout de leitura do sensor, show, ajustar flags de compilação. Não necessariamente precisa dessa parte dentro de um parêntese, mas pode ser utilizado, é interessante utilizar quando se está em partes específicas do código e você pode destacar essa questão. Pode ser, por exemplo, para quem desenvolve front-end, para dizer qual é a página. Para quem mexe com back e estiver trabalhando com microserviços, é também interessante colocar o microserviço que está sendo desenvolvido, está sendo feita a alteração. Então, mais necessário mesmo é essa questão do prefixo que vem antes da mensagem de commit. Isso ali em parênteses seria, tipo, o que seria a identificação da task? Ou não? Não necessariamente da task, mas tipo da parte do código que você está mexendo. Você mexe com front-end, certo? Sim. Pronto. Se fosse necessário que se existisse ali muitas páginas em desenvolvimento, essa parte em parênteses poderia ser um destaque da página do sistema. Por exemplo, pitch, home, e aí você descreve a modificação na home, pix, perfil, e aí descreve a correção que foi feita no perfil. Para back-end, por exemplo, no semestre passado, a gente fez um sistema que utilizava microserviço, e havia muito uma repetição de mensagem de commit, ficavam muito parecidas, porque alguns microserviços eles tinham modificações muito parecidas. Então, não dava para identificar qual microserviço a gente estava sendo feita aquela alteração. Embora a gente descrevesse no commit, por exemplo, rotas de criação, deleção, refatoradas, mas de qual microserviço que eu estou fazendo essa alteração? Então, eu ia e destacava refac, entre parênteses, prateleira, e aí eu destacava, só fazia a mensagem de commit como já fazia. Então, esse entre parênteses serve para destacar
a parte mais específica do código, se o teu projeto ele tiver muito grande, né? Então, e que essa questão dos commits estejam se repetindo muito, a Entendi. mensagem. Então, ele serve para destacar mais essa parte específica que está sendo modificada. Tem uma curiosidade aqui. Depois desses 2 pontos é o título do commit, certo? Isso, isso. Eu uso o GitHub Desktop, lá você consegue colocar um título e uma descrição, caso você queira colocar um texto maior, né? Só que Isso. na linha de comando, normalmente eu não vejo as pessoas colocando descrição, só título. Realmente não é algo muito comum utilizar a descrição, mas realmente é possível. Agora, realmente, eu não me recordo o parâmetro que se utiliza, né? Porque eu utilizo o "-m" para mensagem e deve ter um outro parâmetro Uhum. para o comentário, né? Para a descrição maior. Mas existe Mas sim. não é muito comum então, né? Colocar uma descrição. Se você quiser colocar para descrever um pouco mais, seria interessante, sim. Mas utiliza mais o commit, porque, ou a mensagem, porque ela vai ali mais destacada no histórico do GitHub. E se você quiser descrever o que está sendo desenvolvido, é mais interessante durante o pull request. Hum, Já trabalhou com pull request? sim, sim. Então eu fazer a descrição lá, né? É, Descrever lá. isso, escreve lá. Ok, ok. Mas é claro que se for da cultura do próprio grupo, do próprio time ou da empresa, pode sim continuar fazendo a descrição maior. Muito interessante. Fala, Eduardo. Tem alguém que quer falar? Sobre essa questão aí da descrição, porque eu, assim, pelo menos quando eu estava fazendo o desafio da Include, normalmente eu costumava colocar e eu faço pela linha de terminal mesmo. Sim. Normalmente para colocar a descrição é só, logo após o título da commit, você segura Shift e dá uma quebra de linha com Enter. Aí você pode digitar lá no GitHub, aparece como descrição, e na hora que você faz a pull request, ela já puxa a descrição da commit mais recente. Basicamente é isso. Bom, interessante, interessante. Não sabia dessa utilização. Legal. Eu também taquei no GPT aqui e ele disse que geralmente você faz git commit, aí "-m", aí aparece o título, né? E para descrição, ele falou que é só fazer a mesma coisa, só que "-m", aí abre parênteses e escreve alguma coisa, que um vai ser associado ao título e o outro vai ser o corpo da mensagem, a descrição. Sim, sim. Interessante. Faz parte da cultura de vocês fazer a descrição? Não, não é muito comum não, pelo menos nunca vi ninguém fazendo. Entendi. Alguém já fez aqui? Da Cal? Acho que não, né? Já fez, Andinho? Aí, ó. Certo, certo. Vamos continuar aqui. Então, Fez o quê, é? tinha parado aqui. Show. Então eu vi que eu ia fazer um commit só porque eu esqueci naquela alteração, mas eu vi que vocês já estão bastante familiarizados com a questão do commit. Então, vou dar continuidade. Aqui eu vou mostrar um pouco sobre rapidamente, a possibilidade de rastreabilidade dos comandos que pode ser utilizado para rastrear o código, ver ali o histórico de alterações, de commits realizado pelo time no determinado repositório. Certo? Então, dá para utilizar na linha de comando, né, no terminal,
claro, mas é mais interessante visualizar no GitHub, porque ele oferece uma representação gráfica das alterações de uma forma melhor do que no terminal. Mas ainda assim eu vou mostrar a possibilidade de ver no terminal, certo? Então, o git log, ele vai mostrar o histórico de commits, mas vai trazer todas as informações. Vou mostrar, né? E aqui você utilizar a seta para navegar, o Q para sair, e aqui ele vai me mostrar que na branch main, o último commit foi esse que eu utilizei já utilizando aqui o padrão, né? Estranho, acabei 2 commits iguais. Mas aqui ele diz o autor, certo? E aqui eu configurei inicialmente na minha máquina quando iniciei o Git. O e-mail do responsável e o momento e principal a mensagem, certo? Do commit. Aqui o hash, que é o identificador do commit, que vai ser utilizado para se precisar voltar no tempo para verificar as alterações ou para só apenas verificar o que foi modificado naquele determinado momento. Então, mas de uma forma mais objetiva, dá para utilizar o git log online para mostrar tudo em uma linha só. Utilizo mais um online só para verificar o histórico de commits mais rápido durante a revisão de pull request. Git show com hash para verificação das mudanças. E aqui o hash é esse indicado a partir do git log. Certo? Então, eu consigo ver as mudanças e, igualmente, navegar pelo que foi modificado. Certo? Então, aqui ele vai marcar com verde o que foi modificado num arquivo em específico. Certo? Como eu falei, eu estou mostrando aqui na linha de comando, mas mais interessante mesmo é olhar no próprio GitHub, né, no qual aqui ele vai mostrar a ramificação da main, a partir do separada por dia. Aqui, novamente, ele mostra o hash do commit, o autor, o momento, né, que foi modificado há 6 horas atrás. E aqui, se eu clicar, consigo ver as modificações. Vou colocar em outro melhor. Aqui, certo? Desse lado de cá não tem nada, porque antes da configuração não havia nada. Certo? Então, vamos passar. Agora, brands, né? Como eu falei lá atrás, brands é a maneira mais correta de proteger o seu código durante alterações, durante modificações que estão sendo realizadas, né? Proteger principalmente a sua branch main, que vai ser a que mantém o código estável e final do projeto, não necessariamente final, mas final de um período de implementação. Então, a utilização das branches pegar a versão da sua main ou da sua branch mais estável e criar uma versão separada dela. E aqui, por que criar uma versão separada da sua branch e não apenas implementar direto na minha branch? Só trabalho. Na verdade, a partir do momento que tu cria uma versão separada da tua branch, você pode modificar ela
pode fazer os testes necessários nela, e a partir do momento que você vê que está totalmente estável, está totalmente implementada, você passa de volta para sua branch, porque se no meio do caminho você desistir das suas alterações, você pode só apenas apagar aquela branch ou deixar ela ali parada, e a sua branch main, que é a principal, ela vai estar protegida dessas mudanças. Então, não é só você que é beneficiado, mas também os seus colegas, porque eles não vão ter que trabalhar em cima das modificações ainda não com certeza que você está desenvolvendo, né? Então, se você tivesse que abandonar essa tarefa, você e outros membros do projeto tivessem implementando também diretamente na main, ia virar uma bagunça, porque você não ia conseguir mais voltar lá atrás para desfazer todas as suas mudanças, porque também ia desfazer as mudanças do seu colega. Então, trabalhar com Brent é fazer esse tipo de prevenção, de que a tua branch principal, a tua ramificação principal, ela vai estar sempre segura. Então, reforçando, nunca devemos desenvolvermos diretamente na main. E uma dica que é comumente utilizada é a utilização de uma branch intermediária chamada developer, na qual, durante o desenvolvimento, no período de desenvolvimento, né, antes de passar para a main, pode ser passado para mim as modificações mais de uma vez, não tem problema, mas enquanto o seu projeto ainda está instável, você desenvolve em uma branch separada, centralizada para todo o time, e na qual você, a partir do momento que você tem certeza das modificações, passa para developer, e se precisar criar uma nova branch, pega da developer também a sua ramificação, e aí vai fazendo as suas modificações, e quando centralizar toda essa branch, aí e tiver totalmente estável, totalmente entregável, você pega tudo isso e passa para main. Eu coloquei imagem, mas por causa da imagem, né? Normalmente Isso, o próprio GitHub utiliza a main. isso é mais quando tipo assim, o projeto já está no ar, aí a gente quer fazer alterações, só que sem afetar diretamente aquele que está no ar, é isso? Não Ou não necessariamente? não precisa estar no ar, mas no próprio desenvolvimento ainda, antes de entregar para o cliente, é interessante já utilizar as brands, por conta que você separa de forma isolada aquela implementação. Então, como eu falei, se for necessário retroceder todo o trabalho, você não vai pegar aquele commit monstruoso, commit não, aquele comando monstruoso para desfazer tudo. Você só vai deixar de forma isolada aquela sua branch e vai continuar trabalhando na sua outra tranquilamente. Mas, tipo assim, eu não falei da todas as branches no geral. É porque você comentou que é legal a gente também criar uma branch developer, que você falou? Developer, isso. Developer. Para fazer essas alterações e depois para mim não consegui compreender muito bem. Mas eu não estava falando de todas as branches no geral, era só mais essa Certo. developer. A branch developer é um intermediário porque, por exemplo, vamos utilizar aqui o contexto de que você já entregou o projeto. Então, todo o seu código estável está na main, e aí o local que você está hospedando ali o projeto está ligado diretamente na main. Então, se você estiver implementando nela, pode ser que essas modificações, se tiver ali alguma automatização para
ir direto para onde está sendo feitas as alterações, vai captar essas modificações e vai já utilizar de imediato. Então, você pega uma ramificação da main, que é a developer, e todas as modificações vão ser feitas a partir dessa branch. E a partir do momento que você desenvolveu tudo, pega essa branch, manda para main, porque agora eu sei que essa versão está estável e que eu vou estar passando tudo para main. Na verdade, não vai ser em um único commit, mas em um agrupamento de commits, e aí que eu sei que está estável, então realmente eu passo para main. Mas ela já é utilizada desde o momento de desenvolvimento inicial do projeto, porque sempre, se eu for, eu posso entregar por partes um projeto. Então, eu desenvolvi, por exemplo, metade dos requisitos e o sistema já está funcional, mas não está em produção ainda, não vou passar ainda para o cliente, eu passo para main. Mas eu vou continuar desenvolvendo. Então, eu não vou jogar todas as alterações instáveis e incompletas na main. Eu continuo trabalhando na minha branch developer e a partir do momento que eu desenvolver todas as outras funcionalidades, dependendo do contexto, e aí que eu pego essas funcionalidades e realmente passo novamente para main. Certo? Então, é uma branch intermediária para não passar diretamente para main modificações incompletas. De forma estável, né? Entendi. Isso. Entendi. Há uma outra possibilidade de uma outra branch intermediária, mas que eu utilizei devidamente. Seria todas as... Ah, tá, só dúvida aqui, já respondi. Existe ainda uma outra branch intermediária, mas que eu só utilizei no momento que a gente trabalhou com repositórios separados, né? Então, um repositório para front-end, um repositório para back-end. Não foi na Avant, foi num projeto próprio da disciplina, na qual o front-end ele precisava pegar o back-end, na qual a gente ainda estava desenvolvendo, e tinha que fazer o... Não vou entrar muito no contexto, porque envolve outro conceito de Docker, mas precisava fazer ali o compilado, o agrupamento, a containerização da API para poder rodar e testar as requisições, né? Então, eles não pegavam diretamente do nosso developer, eles pegavam da stage, porque era uma versão estável e que era buildável, e aí a gente utilizava a stage, mas não é muito comum. Mas fica a dica, se for estiver trabalhando com repositórios separados de back e front, pode utilizar essa branch staging para ser a versão estável que o front-end vai consumir. Show. Certo? Eu falei das branches. Assim como nos commits, existe uma padronização, uma convenção para branches, na qual vai ser novamente uma forma de otimizar a questão de revisão, principalmente por parte dos tech leaders, quando eles forem revisar o que foi implementado. A partir do momento que ele vê ali o nome da branch, ele já consegue identificar o que está sendo feito, né? Eu utilizo o fit barra e aí o nome da branch, realmente, para implementação de uma nova funcionalidade, o fix para correções, hotfix para correções urgentes e release para versões de firmware que aí não é muito contexto de vocês. Não quer dizer, não sei, mas está mais inserido no contexto da capacitação passada que foi para o setor de embarcados. Mostrar um pouco sobre os comandos para utilização de branch. Deixa eu ver aqui se eu falo alguma coisa. Não. Certo. Então,
Git, existe várias formas de trabalhar com o branch, né? Então, a forma também para criar uma, existem diferentes comandos. Eu realmente utilizo mais o Git Checkout. O Danilo, O switch Danilo Git. falou que vamos utilizar mal switch. Realmente, praticamente a mesma coisa. Então, vai mudar um pouco esse parâmetro aqui. Então, para o switch é -u, se eu não me engano. Não lembro. Git é -b. É desse jeito aqui. Git switch -c e aí o nome da branch. Eu realmente utilizo o Git Checkout, que ele vai utilizar a mesma forma. Já vai criar uma nova branch e passar para ela, né? Se eu não for criar uma nova branch, eu não passo o -b. E aí, Fit é uma API para... Aqui eu desenvolvi uma API para um CRUD de tarefas. Então, se eu fosse desenvolver a interface, por exemplo, interface, certo? Consigo visualizar as branches criadas no meu ambiente GitBranch. Antes utilizei feature, mas normalmente a própria empresa já define aí o padrão que vai utilizar, se é feature ou se é fit. Eu estou em diferentes projetos e utilizo diferentes padronizações, às vezes eu confundo. Mas percebe que aqui nessa branch eu consigo identificar que o fit eu estou implementando a nova funcionalidade e aqui eu digo que é uma interface, então eu sei que essa branch vai ser para implementação de interface. Assim como eu sei que essa branch feature e buscar a tarefa por ID é a implementação de um endpoint tarefa por ID. Então, se eu colocasse, por exemplo, buscar a tarefa por ID, o que é que eu estou desenvolvendo? Será que é a API? Será que é a interface? Será que eu estou corrigindo? Será que eu estou refatorando? Se é uma correção urgente? Então, é para isso que vai servir esse prefixo também para as branches. Certo? Deixa eu te perguntar, além dos prefixos, né? Porque aqui na Include a gente geralmente também coloca a identificação da task. Certo. Isso é normal, né? É normal, sim. É porque eu acabei, como é tão simples esse exemplo que eu dei, acaba que fica essa renomeação mesmo, mas o comum mesmo é o prefixo e a identificação da task. Seria 100% correto. Certo? Então, já passamos por branches, como utilizar, prefixos para utilização do padrão. E aí, deixa eu passar para essa outra branch que eu fiz uma alteração fora da main. E aí eu vou subir para o GitHub para mostrar PR, certo? Fazer o git push dessa nova branch que eu criei. De primeira vez ele não vai, porque essa branch não está ainda no seu repositório remoto. E aqui novamente o Git ele vai te ajudar com o comando. Então git push -- upstream e o nome da branch para mandar ela direto para o main ou direto para o repositório remoto. Certo? Então agora já está no repositório remoto. Deixa eu ver se aqui já é por request. Aqui ele já vai dizer que
uma nova branch subiu para o GitHub, né? O meu espaço de trabalho. Clique ali nela. Certo? Nova branch e com a renomeação. Anteriormente eu falei sobre pull requests. Né? O pull request ele vai ser um mecanismo para ajudar quem for revisar a sua implementação, a sua feature que você desenvolveu na sua task durante o projeto, né? Vai ser um agrupamento de commits. Então, o pull request ele é o guardião do portão, né? Pode-se dizer, porque a partir do momento que você criou uma branch, desenvolveu e fez modificações nela, subiu para o GitHub. Agora você quer mover de novo essas alterações para sua branch principal, seja ela developer ou a main. Né? Então, o pull request, algumas pessoas acham que é burocracia, mas é um mecanismo de prevenir que modificações vá direto para a branch. Né? Então, o pull request, você vai fazer a descrição do que for feito. Claro, pode colocar toda essa descrição e aí é utilizado a padrões, né? E aí vai de acordo com a cultura da empresa o tipo de informação que quer colocar na descrição do pull request. Então, você pode fazer essa descrição e aí vai de acordo com a padronização da empresa, né, da EJ, e solicitar que alguém revise o seu código. Então, deixa eu mostrar aqui. Ah, não, já estou aqui. Para essa alteração que eu fiz, eu quero mandar. Infelizmente aqui o repositório tá só eu, então eu não consigo solicitar alguém para revisar, mas normalmente aparece nessa área aqui, os revisores, né? Eu não tenho um repositório disponível para mostrar essa representação. Eu criei um commit, uma mensagem, uma descrição já pronta para agilizar. Essa descrição pode ser em TXT, mas para destacar melhor pode utilizar Markdown. Markdown, para quem não conhece, é o mesmo padrão que é utilizado no Notion, né, ferramenta para anotações. E aqui eu posso fazer um resumo, dizer o problema, motivação da modificação, o que foi feito. Posso adicionar imagens, e aqui as imagens não necessariamente precisa ser do código, porque o código eu consigo ver aqui embaixo. Então, você pode, se for no contexto de front-end, você manda a imagem da página ou do componente. Se for no contexto de back-end, você manda a requisição funcionando lá no Insomnia, ou no Postman, ou no Swagger, por exemplo, para que quem for revisar consiga ver que está funcional e onde está sendo feita, onde foi centralizada essa modificação, certo? Posso destacar como testar, e aqui não precisa ser tão extenso na questão de como testar, pode deixar, por exemplo, o JSON da requisição, se for uma requisição, ou uma breve descrição, né? Tentar sempre ser o mais objetivo possível, se for no contexto front-end. E aqui é interessante manter sempre uma checklist, e aí pode ser adaptável no contexto de vocês, do que está sendo feito, né? Então, o membro, quando for realizar a solicitação do pull request, ele faz esse checklist para verificar e informar o que está acontecendo e o que foi feito nesse pull request, certo? Vou realizar aqui um pull request.
E aqui, esse padrão de pull request eu deixei lá no material que eu compilei todas as informações, né, todas as instruções, e aí vocês podem ver lá e adaptar para o contexto de vocês, caso queiram. A gente tem dois padrões de pull request, tanto para setor de projetos, como setor de projetos de software, quanto setor de embarcados, né, porque vai variar um pouco a questão do contexto. Então, a gente adota esses dois padrões de requests. Certo? Que eu já confirmei, já. Né, que ele diz até que foi feito o merge das alterações. Então, aqui ele vai marcar o pull request, e aqui é por isso que a gente utiliza o pull request. Porque diferente de fazer o merge, ele ficaria talvez somente um commit ali no meio, dizendo que foi o merge. Aqui o pull request, ele está destacado que foi um agrupamento de commits que foi feito, que foi revisado e que possui uma descrição objetiva e clara do que foi desenvolvido. Então, aqui está dizendo merge pull request, e aqui eu consigo ver a mensagem, né? Então, futuramente, se eu precisar voltar em um pull request para verificar o que foi feito, vai estar ali documentado. Então, não é só burocracia, não é só fazer um merge. O pull request ele vai servir para essa questão de uma melhor rastreabilidade das funcionalidades implementadas no projeto. Eu vi que Certo? você fez o pull request e você mesmo mergeou, né? Tem É, como tirar essa opção, não tem? Desabilitar, tem sim, inclusive tem até sim. é ideal, correto? É ideal, sim. Aqui, porque eu estou num projeto que tá só eu não consegui um outro usuário para simular aqui Sim, no, sim. no repositório, mas é sempre interessante o gestor do time ou o tech lead bloquear esse pull request automático ou implementar pipelines de verificação do pull request. Não sei se já chegou a ver o pipelines. Não, não. Eu também não vou conseguir entrar muito em detalhe porque já abrange um mundo bem mais distante aí de DevOps. Mas pipelines são praticamente instruções automáticas, automatizadas dentro do repositório para fazer uma determinada tarefa, seja verificar aquela implementação. Teve alguém que falou que trabalhava com Spring Boot, por exemplo, pode criar uma pipeline para sempre que for realizado a solicitação do pull request, ver se o projeto está buildando, ou se está sendo feito a containerização correta, e aí o tech lead ou o gestor ele vai ser notificado dessa questão, vai fazer a revisão e ele mesmo tem que fazer o merge, né, a autorização do merge, até Conhece porque uma ferramenta específica para isso? Você já usou? o que para bloquear o É, para fazer a pipeline em si. Eu não a sei. pipeline aqui no mesmo no próprio GitHub. Normalmente como é que fala? É o próprio arquivo de instruções que você escreve. Aqui, ó, actions. Hum, E aí você vai. Tem muitas já prontas, né? Ele já vai indicar algumas aqui pro teu repositório, porque ele viu que tá tudo em JavaScript, então ele vai indicar. Mas você pode criar e normalmente vai estar centralizado aqui nessa questão do actions. tu sabe se tem como, além de eu escolher, tipo, eu tenho a opção de escolher daí, mas eu também poderia fazer o meu, certo? Isso. Pode fazer o seu. É comum, de acordo com a sua experiência aí, o pessoal usar mais o que já tá no GitHub ou fazer o próprio? Ou depende muito? Depende um pouco para o contexto, porque se for um projeto um pouco maior, um pouco mais extenso, e se a gente precisar de algo mais objetivo, a gente
faz a própria, né? Na verdade, a gente adapta de alguma já feita. Mas é interessante, sim, utilizar o que já está feito, porque já foi validado e já está ali no contexto para muitos projetos. Então, para um projeto mais simples, mais rápido, que a gente não quer perder, de certa forma, um tempo configurando isso, então utiliza já o que já está feito. Entendi. Atualmente, no projeto que eu estou, a gente fez a configuração, mas porque era algo bem mais simples e objetivo. Ok. Certo. Certo, reforçando, como o Renato falou, é sempre interessante que quem faça o merge seja a pessoa responsável ali pela gestão do time, né, do projeto, não o próprio membro que fez a solicitação do pull request. Versões e tags. Aqui eu mantive apenas para tentar apresentar para vocês, mas eu não sei se está muito inserido no contexto de vocês, porque isso era mais para o pessoal de embarcados, porque eles trabalham muito com versões. Mas ainda assim é possível que quem trabalhe com um projeto de software trabalhe também com tags. Até porque, se por exemplo você tem um software, lançou ele, ou seja, versão 1, né? Então depois é possível ainda fazer modificações de novas funcionalidades, vai ser a versão 1.1, 1.1, e aí por diante, né? Então é possível fazer essa questão de marcação de tag. Só que a questão da tag ela vai fazer um compactado do seu arquivo, né? Mas ainda é interessante para, pelo menos, fazer a marcação do momento que foi decretada aquela versão do seu software. Então, mostrar, né? Git tag, deixa eu voltar para main. Git tag, não. Git check. E aqui vai uma dica, sempre que você trocar para uma outra branch, que não é a que você está trabalhando atualmente de forma isolada, faça um git pull para puxar as alterações e não trabalhar numa versão antiga enquanto existe uma versão mais recente no seu repositório. Tem que se viciar em fazer esse git pull para realmente evitar a questão de conflitos. Então, mesmo às vezes não tem alteração para ser puxada, mas é interessante você fazer essa verificação para evitar esse tipo de situação que é o conflito. Então, existe até o git fetch para verificar se existe. Viu até que ele demorou, né? Porque ele vai lá no repositório, vai verificar se existe modificações, alterações para ser puxadas, e aí ele vai retornar um relatório. Aqui eu acabei fazendo git pull antes, então ele não relatou nada. Então faz o git fetch para pelo menos verificar, ou faz logo direto o git pull para puxar as alterações e não trabalhar na versão antiga. Certo? Git. Como vamos trabalhar com tags, né? Deixa eu limpar aqui. Git tag, eu verifico todas as tags que existem, né? Aqui, como não existe nenhuma, ele não retorna nada. Então, para criar uma tag, eu utilizo git tag -a para dizer a versão, né? E aqui eu posso utilizar esse padrão de v1.0, e aí eu posso colocar .0 ou 2.0, enfim, né? Vai a partir do contexto de vocês, né? Colocar a tag.
E aqui, assim como no commit, também é interessante colocar a mensagem, né? Acredito que também pode colocar a descrição maior, como no commit, mas aqui a mensagem já é o suficiente, né? Então, CRUD de tarefas completo, certo? Que eu criei uma tag, né, P1.0, então agora eu já tenho essa marcação no meu código, no meu projeto, que nesse momento está na versão 1.0. Então, está ali marcado que na minha main está o código estável e está na versão 1.0. Então, a partir do momento que eu quiser voltar, vai estar a marcação ali na minha main dessa versão. Então, se você quiser futuramente demarcar com a nova versão, você cria uma nova tag e sobe para o GitHub. Realmente foi uma funcionalidade nova para mim, a utilização de tags, mas que foi interessante trazer para o pessoal de embarcados e que acredito eu que pode ser interessante também utilizar para projetos de software. Então, para subir essa tag para o meu repositório remoto, eu utilizo o git push origin e aí o nome da tag que eu renomeei anteriormente. Então, ele vai demorar um pouco porque ele meio que ele fez um build. Aqui não demorou muito, né? Porque estava pequeno. Mas ele subiu essa tag. Então, envia todas as tags locais. Aqui eu já fiz, como eu já fiz o envio dela, não vou enviar todas, né? Mas aqui eu também posso exibir todos os detalhes dessa tag utilizando git show e o nome da tag. Então, aqui ele vai dizer a tag v1.0, o autor dessa tag foi Miguel Asbento, foi eu. O momento, ele vai dizer a mensagem que eu passei, o commit que foi realizado. Então, vai passar alguns detalhes aqui dessa tag, né? Mostrar como fica aqui no GitHub. Certo? Aqui, ó. Bem aqui tá as tags. Então, eu sei que esse projeto, na sua versão estável e entregue para o cliente, nesse momento, a versão 1.0 está aqui salva de forma isolada. Então, se eu precisar voltar nela, a tag está aqui. Vamos continuando. Por fim, destacar algumas boas práticas, algumas eu já falei, talvez algumas não se encaixem muito no cenário de vocês, mas ainda assim eu vou passar algumas delas, boas práticas, e também alguns comandos para desfazer alterações, né? Até porque erros sempre vai acontecer, e aí tem como se desfazer, né? Não precisa ter medo quando acontecer, né? Então, algumas práticas são essenciais no projeto, né? Nunca versionar arquivos binários, e aqui também não só binários, porque os binários estão mais no contexto de embarcados, mas, por exemplo, dependências para quem utiliza Node, JavaScript, normalmente sempre tem aquele Node Modules que é ignorado, porque ele traz muitos pacotes e dependências para o projeto, então não é interessante subir ele, porque tem muito conteúdo ali e que é muito comum ele ser modificado, então não precisa subir essas alterações dele, porque vai atrapalhar, porque não faz parte do que é esperado ser rastreado. Então, ignora essas dependências, né?
é muito comum, e até falando sobre o Git Gnome, quando você utiliza uma ferramenta de administração do projeto, ele já traz esse Git Gnome já pronto com alguns arquivos que são ignorados, né? Então é interessante sempre manter esse Git Gnome a partir da ferramenta de inicialização que você utilizou. Então, por exemplo, no Spring Boot, o Spring Boot Initializer, ele já vai criar esse Git Gnome. Para front-end, se eu não me engano, o Vite, ele vai fazer esse Git Gnome também. Sempre vai ter uma ferramenta, né? O contexto de Python vai ter o UV para fazer essa preparação. Então, sempre é interessante manter esse Git Gnome feito pelas ferramentas de inicialização, né? Então, reforçando de novo os commits, é sempre interessante fazer commits pequenos e objetivos. Não necessariamente pequenos eu falo, modifiquei uma linha, faço um commit, mas pequeno na questão de não se estender em muitas modificações. Se ela está instável e se ela está pronta, você faz o commit com uma mensagem clara e objetiva, criar PRs focado em mudança. Então, se você está desenvolvendo uma nova funcionalidade, quando realmente ela estiver pronta, estiver no momento exato, não posso dizer exato porque você pode ficar esperando pelo momento muito exato, mas estiver no momento de ser juntado as modificações, então você faz o PR, né? Então, PR sempre focado em modificações, né? Uma modificação de uma funcionalidade. Não só funcionalidade, mas também correções, né? A partir do momento que ela estiver pronta. Sim, o padrão de PR que eu apresentei, né? E que vocês falaram que já utilizam, sempre tentar documentar o PR. Eu sei que às vezes é chato, você já está cansado ali de programar, desenvolver, ainda tem que escrever um PR, capturar a imagem para colocar no PR, mas é interessante porque futuramente você pode precisar, né? Então, alguns comandos eu já apresentei aqui para desfazer alterações, né, que é o git restore para modificações antes da área de stage, que é antes de, por exemplo, colocar os objetos dentro de uma caixa, tirar dentro do stage de volta para o work diretório. Pode utilizar esse reset read, mas também pode utilizar o traço stage. Para modificar um commit, e aqui é importante destacar que ele não pode ainda estar no repositório remoto, tem que estar local para poder fazer o amend, por conta que se você modificar e depois quando tentar fazer o push ou pull, ele vai gerar um conflito, porque ele não consegue identificar qual é o verdadeiro, né? Então, cuidado para quando for fazer o amend, fazer somente se tiver tudo local, certo? Então, você consegue modificar não só a mensagem, mas também se tiver um arquivo que faltou ali no commit, você consegue juntar tudo no commit só. E para desfazer um último commit, caso você tenha feito esse commit e tenha colocado no repositório remoto, de forma segura, aqui destacando, né? Esse soft, aí ele vai manter as alterações, mas vai desfazer o commit, e aí de forma segura, por conta que existem outros comandos que vão forçar desfazer esses commits, essas alterações, mas que não é tão indicado, né? Tem que ter muito cuidado para a utilização. Sempre que vocês verem um comando com force ou hard, tenham cuidado com a utilização desse tipo de commit, de comando, porque ele vai forçar alguma coisa e não é muito interessante, né? Eu já perdi
em um projeto, que já estava quase no final, o membro, ele não foi no Avante, né? Foi bem lá atrás, quando a gente estava fazendo ainda a disciplina de gerência, corporação e mudança, na qual a gente estava aprendendo mais sobre essa questão do fluxo de trabalho, né? Então, o membro pegou o repositório, fez as alterações dele, e eu não sei por qual motivo ele foi subir as alterações, não conseguiu, e aí ele forçou o push, né? O comando git push --force, e aí ele forçou, sobrescreveu todas as alterações, né? Então ele ficou como sozinho no repositório, né? Todas as modificações ficou para ele. E aí tudo ficou irrastreável, perdeu totalmente os benefícios do Git. Então tenham cuidado com esse tipo de comando, né? Que utiliza o force, o hard. Só esses dois mesmo. Então é possível fazer essas alterações, mas sempre ter cuidado com a utilização deles. Certo, pessoal, eu acabei falando demais, mas encerrando aqui, o objetivo mesmo foi mostrar um pouco do fluxo de trabalho e dessas boas práticas da utilização do Git, né, mostrar que o Git não é um bicho de sete cabeças, né, que é interessante se você utilizar as boas práticas dele, vai ser um aliado não só para você, mas quanto para o seu time, para a sua empresa, futuramente, quando você estiver trabalhando. Então, a adoção dessas boas práticas, dessas recomendações, é sempre interessante e é algo que vocês vão levar muito para frente, porque muitas empresas utilizam essas boas práticas e essas ferramentas, tá bom? Então, se tiver um comentário, alguma pergunta, podem Essa fazer. é a hora. Hora das dúvidas. Alguém? Lembrando que eu não sou um especialista em Git, né? Eu só uma ferramenta que já faz um tempinho que eu já venho utilizando, então é Prática, né? algo que o Git e o GitHub a gente vai estar sempre aprendendo uma coisa nova, né? Sempre tem alguma coisa nova para aprender. Por exemplo, tags. Aprendi quando estava estudando para dar essa capacitação para embarcados, né? E é sempre interessante trocar ideia com outros desenvolvedores, com outras EJs com essa questão de boas práticas. Então, são ferramentas muito úteis, né? Então, Tu se citou quiserem fazer. DevOps aí, falou um monte de boas práticas, costumes. Eu queria saber se você, por curiosidade, em algum momento não já viu algum conteúdo na internet, ou até mesmo que seja um curso, se você já viu e que você possa recomendar aqui pra toda a tropa. Já sim, já vi, mas eu não sei se está tão atualizado, porque faz um bom tempo mesmo que eu já vi ele, mas foi do professor Gustavo Guanabara. Ah, Acredito eu que todo mundo que conheço já esse veio da curso. programação já viu o Gustavo Guanabara. Ele, inclusive, utiliza o GitHub Desktop, né? Então, mas ele conceitua muito bem essa questão base do Git, né? A utilização. Então, é muito interessante esse curso, Isso aí é embora de graça, seja. viu, galera? Só avisando. Teve alguns outros momentos que eu já vi em alguns cursos, mas, tipo, porque o próprio professor colocou ali em um módulo específico. Então, acaba que sempre que você está utilizando ou está realizando um curso, vez ou outro o professor acaba reforçando alguma boa prática, algum comando. Então, muitos cursos acabam reforçando isso.
Show. Pergunta? Tem alguma pergunta? O Miquel? Ninguém? Acabei. O pessoal já tá um pouco cansadinho aí. Acabei me estendendo um pouco. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer ao Miquel, né? Membro da Avante aí. Você ainda tá na Avante, né? É que eu não tô... Tô sim, sou coordenador de projetos. Falando nisso. Pronto, gostaria de agradecer você, a todo mundo que está presente aqui, que pôde ligar a câmera, que pôde interagir, participar. Também gostaria de agradecer pela Marina, que é a nossa RPG, ela não conseguiu entrar, mas ela pediu para agradecer você, o pessoal da Avante. E, assim, pelo menos para mim foi muito bom essa capacitação, porque agregou bastante em várias coisas que eu... Enquanto você estava falando aqui, eu abri aqui meu GitHub, dei uma olhadinha nos commits que eu fiz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tá ligado? Aí lembrei de vários erros que eu já cometi, que eu posso melhorar, então tenho certeza que a galera também se identificou nesses quesitos, pelo menos em algum ponto percebeu que pode melhorar em alguma coisa. Vindo também coisa sobre embarcada, né, mesmo que não seja muito nosso foco sobre tags e tal, mas eu sei que tem gente que tem interesse, o Silvestre tá aqui, tá não, mas tem gente que tem interesse, Silvestre, o Xandas e tal. Então agregou bastante, eu gostaria de agradecer novamente, e é isso, Miquel. Muito obrigado aí, viu? Eu que agradeço a atenção de vocês. E não foi, ele falou que se estendeu, mas a galera não falou porque não teve dúvidas. Você explicou muito bem desde o início, bem explicadinho. Então, eu acho que a galera gostou bastante. Sim. Que bom, então. E é isso, estão liberados. Lembrando, pessoal, que agora a RG é quinzenal, né? Então, só que nas semanas que não tiver RG, a gente vai tentar trazer essas capacitações. E essa foi a primeira, né? Dando início a esse ciclo de RG e capacitação. Então, a primeira de muitas. Miquel, pode contar com a Include, pode contar com a gente quando precisar ir. Algum projeto para a gente fazer em collab, estamos aí para fazer. E é isso. Claro. Queria só destacar que se alguém quiser chamar no WhatsApp para trocar uma ideia de projeto, desenvolvimento no geral, fica à vontade, pode mandar mensagem que eu respondo. E sobre a questão da capacitação, como eu falei, não sou especialista em versionamento, né? Mas a pedido da Include, eu fiz esse esforço para passar esse conhecimento para vocês. E claro, se vocês quiserem nos ajudar com alguma capacitação, vai ser sempre bem-vinda. Deixa eu só pedir. Dependendo aí do que seja, a gente Então, pode ajudar assim, né? Então, tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, valeu, Miquel. Olha, Tchau, pessoal, boa noite. Miquel. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.